Está começando mais um Comentando no QG do Dólares. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje a gente vai falar de livro. Yeah! Sim, o áudio estourou, peço desculpas, mas eu tinha que mostrar a empolgação para falar de livro. Primeiro comentando de livro, a gente já teve alguns de filmes, tivemos alguns de anime, tivemos alguns filmes de anime. Mas agora a gente tá tendo um de livro, ó que bacana. Um livro que eu terminei recentemente é um dos... Deixa eu fazer as contas que é um dos 3, 4 que eu vou falar aqui nesse curto tempo. Mas eu vou falar do mais recente, que é o que eu terminei mais recente foi o livro Olhos Prateados. O livro Olhos Prateados, que é o primeiro de uma trilogia baseada no jogo aí de terror que eu me cago de medo, Five Nights at Freddy. Mas assim, antes de eu começar, apenas frisando aí, se você não conhece o joguinho, vai lá no YouTube e procura, que aí você vai entender um pouco porque eu me cago de medo desse joguinho. Porque eu sou uma pessoa muito cagona, né? Então, fora ser muito cagão, ter muito medo de terror, Five Nights at Freddy, ele me dá um certo medo, porque ele trata de bichinhos fofinhos animatrônicos que viram um demônio à noite. Então, assim, me estendi razoavelmente bem, já segurei sua atenção por um minuto, eu fiz você desligar, se você permaneceu aqui, meus parabéns. Mas assim, falando um pouco, né, sobre o livro saiu pela Intrínseca, se não falha a memória, em 2017, 2018, alguma coisa assim, não vou lembrar exatamente quando. Mas o livro saiu faz pouco tempo, porque já saiu o primeiro, saiu o segundo, e se não me engano esse ano saiu o terceiro. Eles querem lançar o último da trilogia esse ano. E assim, gente, o primeiro ponto que eu acho legal é entrar na menção. Ele é um livro infanto-juvenil, então... se você é um tiozão de meia idade, acho que você vai curtir. Talvez você não curta, tá? É um livro que eu dei aí uma nota 3,5, tá? Até vou comentar nisso. Se você não tem meu Scooby, ele também estará aqui embaixo dessa vez. E é um livro que eu gostei. Tá sendo bem franco, ele tem a dedo do próprio criador do jogo, do Scott Calton. E ele narra a história aí de uma galera bem bacana, que é o nossa protagonista, nossa protagonista, que é a Charlie, que ela é uma adolescente que ela volta pra cidade dela depois de uma série de fatores minimamente bizarros que aconteceram. Ela volta pra prestar homenagem pro amigo dela que morreu na pizzaria do pai dela. Sumiu na realidade, né? Mas a gente considera que morreu. E nisso junta ele a galera dela, essa galerinha do barulho, que vai aprontar diversas confusões entrando em um terreno que não se pode entrar. Olha que legal, que narração de sessão da tarde. Pra parecer um pouco mais eclético aí com vocês, mas assim, é um livro que ele tem assim uma pegada bem infanto-juvenil. Eles entram realmente na pizzaria e você vai vendo a história, e é bem interessante porque eles entram na pizzaria, saem, entram de novo, depois de um tempo saem de novo, e nunca tem nenhuma sequela, até um ponto onde você começa a perceber que nada é o que parece e os bichos começam a andar. Sim, gente, tem um momento que os animatrônicos começam a andar e eu estava me cagando de medo imaginando a cena. Mas enfim, talvez você esteja dando risada dessa desgraça minha. Mas galera, eu sou uma pessoa medrosa com livro de terror, peço desculpas. Mas assim, o que eu posso falar do livro, fora falando um pouco mais sério, fugindo um pouco das brincadeiras, é que assim, ao longo das 368 páginas do livro, você se pega realmente envolvido naquela trama. Ponto. Ele é um livro infanto-juvenil, ele é um livro honesto quanto a isso, que é mais importante. O que eu sempre prezo quando falamos de literatura: o livro tem que ser honesto no que ele está te propondo. Se é um livro que ele quer ser denso, ele tem que ser denso. Se é um livro que ele quer ser um livro infantil, ele tem que ser infantil assim sucessivamente. Ele não pode mentir pra você que ele te vender uma aura de uma coisa quando ele é outra. E aqui ele não mente pra você em momento nenhum. Se você é fã de Five Nights at Freddy, você vai amar esse livro, isso é um fato. Tem todos os personagens, tem a Chica, o Bonnie, o Freddy, o Foxy, estão todos ali, tá? Especialmente nas medidas estilosas deles mesmo, por exemplo o Foxy, que eu já vi alguns vídeos que ele aparece do mais absoluto nada, e aqui ele também aparece do mais absoluto nada. Então assim, se você gosta de Five Nights at Freddy, esse é seu livro, ponto. Aqui é um ponto onde a gente já demarca a primeira galera que vai amar esse livro, tá? Eu não vou chegar aqui pra você e falar: você nunca ouviu falar em Five Nights at Freddy e você vai amar esse livro. Não, você não vai gostar, talvez você não goste. Então vamos aí pra essa galera que nunca ouviu falar de Five Nights at Freddy e não é muito fã de literatura infanto-juvenil. Se você não gosta de literatura infanto-juvenil de uma forma geral, esquece, não leia. Nós não vamos pra você não comprar pro seu filho, pro seu sobrinho, pro seu neto, pro seu primo, não. Mas você não vai ser o público-alvo e muito provavelmente você vai falar que é uma bosta. Então assim, né, franqueza nossa aqui, amigos, brother, é nóis. Mas se você gosta dessa literatura mais infanto-juvenil, que ela sabe trabalhar bem a narrativa, ela é muito descritiva, então em alguns momentos pode ser meio estranho, mas pra mim flui. Eu vi gente que reclamou justamente desse ponto, até é bom falar isso.
Na nossa plataforma de literatura principal, o Scooby, tem uma galera que fez uma certa crítica com relação justamente a essa literatura mais descritiva que o autor faz em alguns momentos. Porém, eu não vi muito problema nisso, tá? Pra mim foi algo que flui super bem. Eu acho que as descrições dele ajudam, inclusive, você se situar em determinados pontos na trama, como por exemplo entender bem o local onde a protagonista está, etc. Não é ruim, tá? É bom. Pra mim foi bom, a experiência pra mim foi boa. É um livro onde ele tem as suas falhas. Por exemplo, em muitos momentos ele corta aquele possível clima pra ir pra algum outro ponto ali, mais diferente da história. Só que, apesar de todos os pecados que ele tem no seu começo e meio, quando chega naquele terceiro ato ali, que já é o ato de desenrolar do final, dar respostas, ele consegue fazer isso de uma forma boa. É honesto, é verdadeiro. Os personagens, eles possuem verdadeiras habilidades do clichêzão básico da amizade, né? Nós somos pessoas que somos ágeis, somos espertas, a gente consegue correr, a gente somos os típicos cagões de jogo que nunca fariam esse tipo de coisa. Então, assim, é um livro que ele funciona, tá? Então, ele tem toda uma trama que ela é bem desenvolvida. Eu tô bem perdido pra falar hoje, peço perdão. Mas ela tem uma trama que funciona mesmo. Então, você tem a Charlie, você tem o Carlton, você tem a Jessica, você tem o John, você tem a Marla, você tem o... Esqueci o nome do outro. Esqueci o nome do último. Eu esqueci o nome dele. Você tem todos esses personagens que eles são amigos de infância. E você tem o irmão da Marla também, né, fora o outro personagem que agora esqueci o nome. Você tem o irmão da Marla também, que ele não era da galera, mas ele também se envolve nesse rolo todo. Então é bem legal você perceber que, assim, às vezes a gente pensa que não, mas é bem bizarro você entrar em locais que podem ser mal assombrados, você achar que não dá nada, e o terror já te prova que sempre dá. E aí quando você vê os bichinhos fofinhos que fizeram parte da sua infância, na verdade estão encapetados. Então é basicamente isso. E assim, fazendo novamente um paralelo, o livro foi lançado em 2017 pela Intrínseca, com 368 páginas. Você pode encontrar, o link também tá aqui embaixo, caso queira adquirido. E cara, ele tem uma continuação, né, na verdade duas. Ele tem o Twisted One, né, que são os destroçados. E tem o terceiro, que aí ele já me dá um pouco de susto aqui. Mas assim, é um livro onde ele é simples, ele é honesto e... eu acho que eu me embananei um pouco pra explicar, mas basicamente ele é um livro que ele funciona bem na proposta dele. É um livro que ele tem uma narrativa que ela vai bem, e quando chega o final ele é bem denso. Tô me repetindo tudo isso só pra ficar bem claro que eu gostei do livro. E que sim, pra mim ele funcionou. Se você for tipo eu que quer ler uma coisa diferente, que é um suspense infanto juvenil pra ver como é que funciona, se você é fã do Five Nights at Freddy, você vai amar. Do contrário, eu não sei se vai ser muito a sua praia, então nem falo pra você, ó. Mas aqui embaixo também, se tiver o e-book, vai estar o link também do e-book. Dá uma lida pelo menos no que é na amostra grátis da Amazon. Vai que você se interessa pelo livro e você fala, putz, eu vou comprar pra ler o restante, tá? Mas galera, ficou embananado aqui, mas nesse momento é isso, galera, me despeço. Não deixa de seguir nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Não deixa de deixar o seu comentário. Até repetir, ou não, deixe de deixar. Eu sei que tá errado, mas eu fiz de propósito, para que você deixe seu comentário aqui embaixo. Se você estiver ouvindo isso no Spotify, no Anchor, no Pocket Cast, no Google Podcast, no iTunes, não pede view, entra lá no site, vai no post, deixa um comentário, só fala assim, gostei. Paulo, parabéns. Ou me xingue de idiota. Fala, Paulo, você é um imbecil, você se perdeu na hora de explicar o livro. Que é isso, galera, um abraço aí pra vocês e fui.